Pessoal, vamos fazer hoje uma instalação de tomada. Essa aula hoje vai ser voltada para quem é iniciante nessa parte de elétrica, que não tem muita noção, para quem tem receio, para quem tem medo, para quem não tem muito conhecimento. A maioria de vocês eu sei que já provavelmente sabe fazer uma tomada, sabe fazer uma instalação elétrica comum, essas mais simples, ok. Só que tem muita gente no nosso curso que também é iniciante, a grande maioria. O nosso curso é formado por todos os tipos de pessoas, todas as faixas etárias, pessoas mais novas, homens, mulheres, senhores, senhoras. Muitos são pessoas que nunca mexeram com elétrica, nunca mexeram com fio, tem aquele certo receio, às vezes tem que pagar, gastar dinheiro, chamar alguém para fazer essa parte mais simples que dá pra gente fazer em casa nós mesmos. Então hoje essa aula é voltada para esse tipo de pessoas, para que possam aprender a fazer a instalação elétrica na bancada. Eu disse que faríamos melhorias na nossa bancada, já fizemos a morsa, já fizemos a melhoria da morsa, adaptando ela para trabalhar com ferro. Agora nós vamos colocar tomadas na nossa bancada. Separei algumas coisas elétricas aqui que nós vamos precisar. O básico que você vai precisar para fazer essa instalação de ferramentas é um alicate de corte ou um alicate comum universal, que também vai servir. Uma chave de fenda fininha, uma faca para descascar fio ou um alicate descascador. Se você não tiver um alicate descascador de fio, você não vai comprar um alicate descascador somente para fazer essa instalação. Dá para descascar na faca. Vamos agora ao material elétrico que você vai precisar para fazer essa instalação. Você pode fazer 3 tomadas, 4 tomadas, 5 tomadas, a quantidade de tomada que você precisar, que você quiser, que você achar que fica bom na sua bancada. Quanto mais tomadas tiver, melhor, porque nós precisamos sempre de 2, 3 máquinas ligadas ao mesmo tempo, provavelmente. E aquele tira e põe de tomada, além de ser cansativo, ele atrasa muito o nosso trabalho. Eu mesmo nessa sala aqui, eu estou praticamente com 2 tomadas em cada parede. Só que eu estou usando uma extensão de fio longo, então eu tenho que sempre tirar a mesma extensão para ligar a serra, desligar, ligar a furadeira, desligar, ou seja, isso perde muito tempo. Uma tomada na própria bancada, ela agiliza muito o nosso trabalho, por isso que eu vou fazer essa tomada hoje. Eu comprei uma tomada convencional externa, aquela tomada que ela fica para fora, ela é de uso externo. Você pode colocar, como eu disse, mais tomadas. Eu vou colocar a primeira minha hoje, depois eu vou adaptando mais, depois eu vou colocando mais tomadas. O ideal para mim aqui seria ter 3 ou 4. Eu vou trazer a câmera aqui mais para cima da bancada, só queria que você desse uma olhada na posição onde você vai colocar a sua tomada, onde você pode escolher. Eu posso colocar aqui do lado da minha morsa, posso colocar do outro lado da morsa, posso colocar nessa lateral, que seria mais fácil para mim, porque pegaria os 2 lados, e poderia colocar ali, se eu não gravasse as aulas, porque ficaria mais perto do meu trabalho, em uma daquelas pontas do outro lado. Eu trabalharia ali nos móveis, sossegado, e ligaria ela. Só que como eu também gravo, geralmente a posição que eu uso é mais do meio para esse lado da morsa, eu preciso colocar a minha que fica ou desse lado no meio, ou ali. Pelo menos essa primeira. Não dá para muito você se basear no meu caso da minha situação, porque a minha situação eu tenho que dividir em 2 pontos. Eu tenho que fazer uma tomada que sirva tanto para as aulas quanto para o meu trabalho. No seu caso, se não vai gravar aula, se somente vai trabalhar, você pode começar colocando no lado que você trabalha, do lado da bancada de onde você fica. Um outro ponto importante, que ela fique mais próximo possível, que te facilite, mas também mais próximo possível da tomada de parede, para que você gaste menos fio. Também tem esse detalhe. Eu vou colocar a minha provavelmente ou aqui ou desse lado da morsa, que eu possa jogar o fio e trabalhar nessa região, não sei ainda, vou ter que dar uma analisada nisso. Vou optar por colocar na lateral. Você pode colocar em cima, posicionada numa das bordas, não, lógico, perto da morsa, estou colocando aqui para você ter como exemplo, ou num dos cantos, nas beiradas. Eu não gosto muito de pôr em cima, aí vai mais um detalhe, mais uma dica que eu vou te dar. Porque você trabalha com madeiras geralmente de todos os tamanhos. Tábuas de 3 metros, tábuas de 1 metro, sarrafos, caibros, vigas longas, vigas curtas. Ela aqui em cima, a parafusada, uma hora com certeza vai pegar uma viga, uma madeira mais grossa, uma madeira mais pesada. Você vai colocar aqui, ela vai arrastar e vai quebrar ao meio ou vai danificar essa tomada. Então, em cima, por mais que seja prático, não é indicado por esse motivo, porque nós trabalhamos com coisas pesadas. Ferramenta mesmo pode esbarrar aqui, bater, um martelo mais pesado, acaba danificando. Já tive em outra bancada em cima, não foi uma experiência legal. Por isso que eu tive de colocar na lateral. Uma lateral que você não passa toda hora aqui, não tenha perigo de esbarrar, que não te machuque também. Tem esse detalhe. Então você precisa dar uma estudada onde vai ser a sua tomada. Nós vamos fazer o passo a passo, os fios que você deve usar, os tipos de equipamentos que você deve usar, que você deve comprar. Se você já não estiver em casa, a fiação correta, a forma que você não se machuque com isso. O que isso é muito importante. Se você fizer a instalação elétrica de maneira correta, você não tem perigo, nem de expor sua casa ao perigo, nem de se machucar. Existem alguns pontos que você vai precisar analisar também dentro da sua casa, para que você não se exponha ao risco. Eu vou trazer a câmera mais para cá, vamos começar a falar da fiação e aí nós vamos começar a instalação. Meu sócio veio dar uma força, veio me ajudar. Já foi no meio do mato, nós temos uma mini hortinha lá no fundo, lá perto onde é o depósito. Já se encheu de carrapicho. Vou perder algumas horas do meu dia depois
tirando isso na escovinha, mas tudo bem. Coisas que acontecem. Vamos aos materiais que você vai precisar. Você pode usar um fio, trouxe até aquele fio daquele dia para você se lembrar daquela aula do cachorrinho que fizemos, aquela luminária de cachorrinho, aquele abajur. Usamos um fio de 1,5. Você se lembra? Você não vai usar um fio de 1,5 nessa tomada. Eu vou te passar o padrão agora, já para você ter ele de cabeça. Quando é lâmpada, coisas assim mais simples, que não gastam tanta luz, coisas que não são tão perigosas, iluminação, lâmpadas, abajus, você pode usar um fio, é indicado que você use um fio 1,5 milímetro de espessura. Quando é tomada, o padrão que você vai usar é 2,5 milímetros. Isso é padrão. Você vai comprar, tanto se você preferir o fio paralelo, aquele que já vem colado, aquele branco, tem agora colorido também, que vem colado um no outro, ou se você preferir o solto, aquele fio flexível que você pode comprar por 1 metro também, você vai juntar 2 fios e você torce ou põe fita isolante, que é o que eu vou ter que fazer aqui, que eu tô sem o paralelo. Tem que ser de 2,5. O mais indicado para tomada assim, principalmente que vai envolver máquina, que eu prefiro, é o fio PP. O fio PP é o seguinte, vem 2 ou 3 fios dentro, até 4, vai depender do que você precise. Esse número aqui no caso são 3 fios, dentro de uma mangueira de borracha isolante. Isso é muito bom, isso aqui protege de incêndio, de um monte de coisa. Principalmente o modelo desse fio aqui, ele é um pouquinho mais caro, mas ele tem essa vantagem, que alguns modelos a borracha ela é anti-chama. Tem todo um procedimento aí que você pode procurar se informar. Eu chamo a cabo PP, 2 P's, 2 letras P juntas. Esses aqui são com 3 fios dentro, tem com 4, tem outras variedades. O melhor no seu caso, se você tiver o fio terra aí, a instalação do aterramento na sua casa, você compra com 3. Se você não tiver o aterramento, você vai ter que comprar com 2. O aterramento é necessário e bom porque numa descarga, numa eventual sobrecarga, alguma coisa do tipo, o aterramento não deixa o aparelho quebrar, ele joga o excesso para o chão. Aí já é uma outra parte técnica que eu não vou entrar agora. Então no caso do PP, se for 3 fios, no caso se você tiver aterramento. Se não tiver sistema de aterramento nas tomadas, não começa nem a comprar, vai ser mais caro à toa, você compra com 2. Mas o PP ele é mais vantajoso por isso, porque ele é isolante, tem todo um a mais nesse cabo que acaba compensando comprar, mesmo sendo um pouquinho mais caro. Então você tem as 3 opções para você comprar, ou cabo PP com 2,5, ou paralelo com 2,5, ou flexível solto com 2,5. Aí vai do que você tiver em casa, da sua disponibilidade, da sua escolha na hora de comprar. O importante é que a grossura seja 2,5 milímetros. Isso daí não dá para fazer tomada com 1 milímetro, com 1,5 milímetro, que é perigoso. Ele aquece, pode dar problema, pode dar curto-circuito, pode queimar a máquina ou pode até pegar fogo. Isso não é legal. Um outro ponto que você tem que saber também. Não adianta nada eu fazer uma instalação na minha tomada na minha bancada, que seja com fio 2,5, tomada própria, tomada boa, o isoladinho certinho, se a tomada da casa estiver errada. Se a tomada, por exemplo, vem com fio de 1,5, isso acontece muito em instalações antigas que usavam 1,5 de fio. Então uma furadeira que é mais fraca, talvez, uma furadeira comum, não puxe tanto, uma serra já puxa. Você gasta mais energia elétrica, jogada praticamente no lixo, está gastando uma conta muito maior sem precisar, porque o fio está errado, está puxando muito mais luz desnecessariamente, está esquentando o fio e está colocando em risco de pegar fogo. Então tem esse problema também, você tem que ver direitinho a instalação da sua casa, se está tudo com 2,5 no padrão, instalação de chuveiro separado, instalação de ar-condicionado, tem que dar essa geral também na casa, principalmente na sua oficina. Trazer o juntor lá do relógio, direto, com fio próprio, somente para a oficina. Eu já falei, eu prefiro errar por excesso do que errar por falta de segurança. É preferível. Tem que dar uma analisada nisso para não correr risco. A eletricidade é uma coisa muito séria. Ou se for preferível você não tiver, se você vê que não está legal, não está certo, você contrata um profissional, contrata um eletricista, uma pessoa já gabaritada, que saiba fazer a instalação para você, corrigir, ele vai saber o que você vai usar, as marcas que você vai usar para te preparar essa tomada da parede, para que ela já fique totalmente no padrão, seguindo as normas técnicas. Isso também é muito importante. A área que eu fiz aqui, que eu trabalho, cada cômodo está separadinho por juntor, está separadinho por fio único para eles, para que não me dê problema. Por isso que eu posso colocar 1, 2, 3 ou 4 tomadas aqui. E não vai me dar problema, porque o fio que está vindo, a instalação que está vindo está correta. Eu tenho essa segurança. Então tem que se ligar nisso também. O indicado aqui, quando você trabalha com máquina e tudo, se for seguir as normas, a gente não vai ter como seguir agora, porque o nosso é mais uma voltado para hobby, uma coisa mais simples. Seria fazer aquela instalação com tubulação de aço, aquela tubulação própria galvanizada, já própria para isso. E você prenderia por baixo da bancada aquele cano, passaria os fios ali por dentro, numa eventual curto-circuito, numa coisa assim, ele protegeria. Que não vai haver necessidade porque o nosso trabalho é mais leve. Nós não vamos ligar máquinas pesadas, equipamentos muito pesados aqui, soldas, equipamentos de alta voltagem. Então não tem tanto esse risco. Então um fio PP ou um fio 2,5 mm, que é o padrão, sendo 2,5, você já vai estar seguro de fazer essa tomada. É somente uma tomada. Eu tenho que te passar isso tudo. Sou obrigado a te passar essas informações todas para que você analise cada ponto, porque cada um tem uma situação, cada um tem uma casa, tem um recurso, tem um tipo de instalação em casa, tem um tipo de situação. Por isso que eu gosto de passar. É chato essa aula, é explicada, é detalhada,
mas eu preciso te passar para que você não corra risco, para que você consiga entender a situação. No meu caso, deixando claro, eu vou usar aqui serra circular, furadeira, no máximo esmerilhadeira e uma lixadeira no futuro, pequena, orbital. Então para mim uma tomada 2 aqui, 3, tá ótimo. Não vai estourar, e eu também não vou usar ao mesmo tempo, que só quem trabalha praticamente agora sou eu. Então, se eu usar a serra, eu não estou usando a furadeira. Se eu usar a furadeira, eu não estou usando a lixadeira. Então, eu não corro esse risco de sobrecarregar. Voltando agora para a nossa instalação. Encerrando essa parte que eu precisava te passar. Uma tomada macho, eu comprei 10 amperes, que é o padrão. Se você quiser comprar de 20 amperes, você compra, mas aí a 20 amperes, a ponta dela é mais grossa, que os pinos são mais grossos. Então, você vai ter que colocar uma tomada de entrada, essa aqui que vai entrar, a tomada, ela já não vai encaixar, vai ter que ser uma tomada também de 20 amperes. Aí você precisa analisar se suas máquinas são 20 amperes ou 10. Por exemplo, eu só tenho uma máquina que é 20 amperes aqui, que é a serra circular, que a ponta dela é 20 amperes. Eu já tenho uma tomada para ela, que eu já fiz, um rabicho aqui, uma extensão que eu fiz com 20 amperes. Essa é 10 amperes, o buraco é menor, essa é 20, o buraco é maior. Já justamente para poder suportar ela. E a outra ponta dela é 10 para entrar na tomada da parede. Eu não sei se compensa muito você colocar 20 amperes. Eu estou seguindo só a norma da minha circular, por isso que estou mantendo ela única com 20 amperes, que é mais grossa. Mas o padrão é 10. Você compra um macho 10 amperes, uma tomada externa 10 amperes. Os buracos eles vão bater certinho. Vamos agora para a instalação dos fios. Você pode fazer, como eu disse, até 3 tomadas, até mesmo que você não use as 3 ao mesmo tempo. Você use só a circular no momento, depois você use só a furadeira, depois você use só a lixadeira. Elas vão estar instaladas nas 3 tomadas ou 4 tomadas, ela já está ali ligada. Mesmo que você não esteja usando, ela está na bancada. Eu não gosto muito de máquina que eu não estou usando ligada na tomada. Você sabe disso, eu te ensinei isso em aulas passadas de segurança. Eu não gosto muito desse procedimento de estar usando a máquina aqui, estar usando a lixadeira, por exemplo, e a tupia ligada na tomada, mesmo que fosse a tupia laminadora ou a lixadeira, eu não gosto. Eu não estou usando, eu tiro da tomada. Mesmo porque ela vai estar na bancada, vai estar perto, vai estar mais fácil. Então não vai dar tanto trabalho de ter que ligar na tomada da parede, pegar a extensão, desplugar. Então como você já tem esse conforto, essa facilidade de estar mexendo na sua bancada, não precisa manter ela ligada, porque ela ligada sempre há risco de acidente. Por mais que hoje tenha o sistema de travamento, de segurança, eu gosto de criar esse hábito de manter esse vício, de sempre desligar a tomada quando eu não estou usando, para não ocorrer acidente. Isso é um vício que eu já criei há muitos anos, um hábito, e eu tento manter ele. Cheio de carrapicho, né, Dom? Depois a gente conversa sobre isso. Deixa eu acabar a aula primeiro. Pessoal, vamos desmontar a primeira tomada. Vamos escolher aqui. Eu acho que eu vou jogar a minha. Puxa o saco não, Dom. Puxa o saco não, que você sabe que você fez besteira. Eu vou botar a minha tomada naquela ponta ali. Eu acho que do lado da minha morsa vai ser mais negócio para mim, vai ser mais vantajoso, porque dali eu já consigo dividir. Quando eu for gravar a aula, eu trago o fio por cima, quando eu for trabalhar, eu passo o fio para lá. E fica mais perto da minha tomada, já vai da tomada da parede. A minha tomada ela veio com esse sistema aqui de proteção atrás. Essa peça aqui, um tampãozinho, a maioria não vai vir. Não tem muita dificuldade também, se vira até melhor. Esse modelo até gostei porque é uma proteção a mais. Você coloca isso aqui, o parafuso vai pelos 2 buracos, vai passar por 2 furos e vai fixar na madeira. Vou cortar um pedaço de fio aqui, para você entender. Isso aqui vai servir como exemplo. Esse aqui é o flexível de 2,5, mas vai funcionar mesmo padrão se fosse para o 2,5 PP, para o 2,5 paralelo. Para que você saiba como fazer uma emenda, puxar de uma instalação para outra. Eu vou fazer uma tomada aqui, nessa tomada, uma fiação, fio paralelo, vamos fingir que tem 2 fios aqui. Desse eu vou tirar um segundo fio para fazer uma próxima tomada. Se eu quisesse fazer 2, 3 ou 4 tomadas, eu vou fazendo isso em série. Isso se chama em série. Ligar 3 ou 4 tomadas no mesmo fio até a ponta macho que vai na parede. Então eu vou te ensinar como é que você faz isso de maneira mais segura, porque esses fios aqui, eles não podem encostar no outro depois de ligados, porque ele dá curto-circuito. É esse o grande perigo da elétrica. Você se machucar, um curto-circuito, tomar um choque. Por isso que a gente vai trabalhar sempre com elas desligadas, sempre com tudo desligado. Nada que tá ligado aqui, nada que vai ser ligado aqui vai estar na tomada da energia ligada. Nós vamos preparar tudo para depois fazer o teste. E o principal motivo de acidente, que é o mais perigoso, não dá chance para que um fio encoste no outro. É isso. Esse básico que nós estamos fazendo, que eu estou deixando muito claro isso, porque elétrica é uma coisa muito perigosa se ele for trabalhar certa, de modo correto. Se for trabalhar certinho, com todos os cuidados, você não vai se machucar. Eu trabalho há anos, nunca me machuquei. Mas precisa tomar esses cuidados, como eu estou falando. Não se vai ligar isso aqui na tomada e trabalhar com ele ligado. Não tem necessidade disso. A gente vai trabalhar com ele desligado, com tudo desligado. E vai respeitar as regras. Eu vou aproximar a câmera aqui, para a gente poder fazer essa instalação, essa simulação, para você entender. Nós vamos instalar um fio aqui, da primeira tomada. Dele nós vamos tirar um rabicho, uma ponta, um jumper, como a gente chama. Um segundo fio que vai ligar numa segunda tomada dessa, que eu não tenho aqui, mas nós vamos simular, só para que você entenda como é que seria essa emenda de forma certa. É muito complicado, Dom, porque eu já te pedi várias vezes. Você prometeu que não ia mais, você volta aí, Dom. É complicado isso, porque agora eu vou ter que ficar tirando isso aqui um por um depois na escovinha. Maior trabalho, você não gosta, fica reclamando. É complicado. Toda vez é isso. Pessoal, voltando pra cá. Eu vou descascar essa ponta aqui. Você pode descascar com a faca. Se for com a faca, pega a ponta, corta,
Segura com o dedo embaixo do fio para não te machucar. A faca do lado de cima do fio, então a faca não tá pegando no seu dedo. Você passa ela com cuidado para fora. Nunca faz para você assim, segurando para você, porque ela pode vir de você, sempre para fora. Como se fosse cascando um lápis. Com todo cuidado você vai tirando, tentando não quebrar aqueles fiozinhos de dentro, que são microfios. Muito fácil de quebrar. Cada vez que você quebra um, a fiação já vai ficando mais fraca. Então você tenta cortar ela de forma com cuidado. Eu vou deixar mais ou menos aqui uns 4 centímetros que eu vou cortar. É uma média que eu geralmente deixo. Então eu vou descascando com cuidado. Se quiser você colocar isso aqui em cima da bancada também e passando a faca, se for mais seguro para você, você faz. O dedo eu ponho por baixo, a faca do outro lado. Então eu tô fazendo como se fosse um sanduíche. O fio tá no meio, para não pegar no meu dedo. Eu vou descascando com cuidado. Vou dando a volta, vou girando ele, vou tirando pedaços finos. Como se fosse uma banana. Vou descascando ele com todo cuidado para que não quebre os fiozinhos finos. Chega uma hora que ele separa por inteiro. Vou aproximar a câmera. Então já tá como se fosse uma banana, todo descascado. Agora eu posso puxar essa parte aqui. Ele já vem e solta a parte de borracha. Agora eu torço ele, tem que ser torcido. Isso aqui é do caso da emenda. Se não fosse a emenda, eu cortaria ele aqui, deixaria ele com 1 centímetro. Tava ótimo para enfiar nesse parafuso aqui e apertar. Mas como eu vou fazer uma emenda, eu deixei uma parte maior. Vou fazer uma segunda parte agora, vou simular que essa aqui vai ser a emenda que vai entrar aqui. Vou deixar de novo mais 4 centímetros. Se eu cortei esse pedaço aqui a mais, para servir de exemplo para você. Pessoal, sei que isso é uma aula chata, mas tem que ser explicado. Um erro nisso aqui pode causar um problema muito sério. Um problema de segurança muito sério. Então eu tenho que explicar todos os detalhes, todos os cuidados que você precisa tomar com a elétrica, porque a elétrica em si, se fizer o certo, não é perigoso. Mas se deixar uma falha, você está colocando a sua família em risco, o seu equipamento e você mesmo em risco. Então não dá para dar bobeira com a elétrica. É igualzinho trabalhar com máquina. Você não tem segunda chance, você não pode errar. Não pode dar o luxo de errar, é fazer o certo. Bom, torci esse daqui. Deixei 4 centímetros aqui, 4 centímetros aqui. O que eu faço agora? Eu cruzo essa ponta onde começa a borracha, nessa ponta começa a borracha. Cruzo ela, faço um sinal de mais. Você tá vendo aí? Você quer descer, Dom? Espera aí que eu vou te descer. Espera aí, rapidinho. Você quer descer? Espera aí que eu vou colocar você no chão. Espera aí. Espera um segundo. Vem. Cuidado. Devagar, devagar. Pronto, pode ir. Quer ir embora? Você que sabe. Tchau. Ó, até amanhã ele vai no mato de novo. Todo dia assim. Pessoal, então voltando. Cruzei aqui. Seguro com o dedo aqui onde faz o cruzamento. Seguro com o dedão. O dedo embaixo, o indicador e o dedão em cima. Eu vou torcer esse daqui em volta. Bem apertado, um do lado do outro as voltas. Para que ele não tenha como se soltar. Tô fazendo volta, você tá vendo? Tô fazendo volta. Isso aqui é uma emenda segura. Você viu que eu dei 3, 4 voltas aqui. Se deixasse mais comprido com 7 centímetros, eu daria mais voltas. 5, 6, 7 voltas. Ele é até melhor. Eu quero ele bem apertado aqui. Cruzado e bem apertado, porque ele não tem como se soltar aqui. Esse excesso aqui eu corto. Deixo uma ponta aqui pra cá de 1 centímetro. Onde acaba a enrolada, onde eu acabei a parte que eu enrolei, eu deixo pra cá mais 1 centímetro. Corto esse excesso. Cortei a ponta aqui. Se eu precisar, eu pego o alicate universal e dou uma amassada boa na ponta para que ele fique fino. Enrolo ele até com o alicate universal e venho puxando. Ok. Essa ponta que sobrou aqui é a segunda ponta que vai, eu tô fazendo ela curta, mas ela vai ser maior, que vai até a próxima tomada. Meu procedimento, nessa ponta que eu descasco, 5 centímetros, 4 centímetros, jogo uma segunda enrolada nela, deixa essa pontinha, vai na próxima tomada. A que sobrou, eu já jogo para a terceira tomada e assim por diante. Era isso que eu queria te ensinar. E aqui, essa parte, isso aqui não pode ficar aparecendo. Isso aqui vai fio isolante. Vou passar fio isolante para você entender isso agora. Lembra que eu falei no começo, você não pode dar chance para que um fio encoste no outro. Não é somente uma instalação, chegar aqui, eu vou passar um rabicho, não tem segredo. Então eu sei que muitas pessoas vão dizer isso, é somente colocar um fio numa tomada, não tem segredo. Muitas pessoas não sabem lidar com elétrica, não têm esse conhecimento, precisam saber e fazer o certo. E muitos usam até fio de meio milímetro, eu já vi fio de meio milímetro em tomada. Já vi todo tipo de instalação. Por isso que eu tenho todo o trabalho de fazer essa aula, porque eu não quero que ninguém se machuque, que você aprenda a fazer o certo. Bom, passei o isolante aqui e enrolei, não tem segredo. Agora, eu cruzei ela nesse sentido, pra cá. Agora eu trago uma segunda fita isolante, de uns 5, 6, 7 centímetros, ao contrário, na diagonal pra cá. Sempre na diagonal. Grudei a minha ponta, puxo e giro. Sempre puxando, seguro o fio, puxo, estico ela e giro. Porque eu mantenho ela esticada. Quanto mais esticada ela tiver, mais difícil é que ela se solte. Puxo e giro, sempre puxando. Aí esse final aqui eu posso até colocar entre as duas. Prendo ela aqui. Sempre puxando o máximo que você puder. Tá feito. Tem um bolo aqui de fita isolante. Se quiser passar uma terceira mão, uma terceira volta, pode passar. Essa ponta agora vai aqui dentro. Então eu não tenho como
Não tem chance dessa parte, mesmo que se solte, esbarrar aqui é muito difícil isso acontecer. A chance de dar no curto-circuito é menor. Vou cortar essa puta que eu fiz, eu queria muito ensinar essa emenda, porque você já sabe agora fazer essa ligação dessa para a próxima tomada, da próxima para a terceira, para a quarta tomada, costuma sem precisar colocar aí na sua casa. O mesmo que você fez nessa banda de fio, você faria igualzinho na segunda banda do fio, que iria desse lado aqui. O mesmo que eu faria nesse daqui, supostamente que se fosse o fase, eu faria no neutro. No meu caso, aqui a instalação é 110, então o 110 ele usa dois tipos de fio. Um fio é neutro, ou seja, é zero luz, não tem energia nenhuma nele. E o segundo fio da casa, que vem na tomada, como toda tomada tem dois fios, ele é fase, ele tem energia. Nos 220 é diferente, nos 220 os dois fios que vem na tomada são fase, os dois fios são com energia elétrica. Por isso que é 220, ele dobra. Você vai fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento que você fez aqui, você vai fazer uma segunda vez pro segundo parafuso. É um desse aqui para cada parafuso. Vou cortar essa ponta, que eu queria muito explicar que isso aqui era perigoso. Vamos fazer a instalação certa agora. Eu vou medir quanto é que eu vou colocar aqui, que eu vou colocar o meu por baixo da bancada, com os preguinhos. Eu vou colocar dois fios assim, já que você entenda. Porque essa parte eu não vou poder fazer, não vou poder mostrar o que tem embaixo da bancada. Só pra você entender, vou colocar, sei lá, a cada 50 centímetros um desse. Eu vou bater um prego sem encostar no fio. Vou fazer isso aqui, vou bater um prego. Só que na parte de baixo aqui da bancada, na lateral aqui nessa parte que tem os sarrafos de ligação que liga os pés. Eu bato um pouco antes de chegar na metade, pouca coisa antes. Eu junto eles aqui e dou uma amassada com o prego. Mas eu não vou dar uma amassada de amassar o fio, uma coisa só que ele encoste. Boto um segundo prego desse lado e amasso pra cá. Também nada muito forçado, pode ser um prego até um pouquinho maior, é só para que ele fique aqui, que ele não se solte. Se um dia eu precisar consertar isso, eu vou lá com o alicate, desligar da tomada, é claro, eu só vou arrancar esse prego pra cá, ou desamassar, de puxar pra cá, puxar o outro lado, o fio vai se soltar. Então ele vai estar como se fosse um frisozinho aqui de baixo, preso, para que ele não se solte. A parte que vai terminar lá na ponta do outro pé, que vai pra tomada, deixa ele solto. Isso é só mais uma dica que eu queria te dar para você saber fazer essa instalação na parte de baixo, depois que montarmos a tomada aqui, porque essa parte agora é mais rápida. Essa parte mais técnica que eu tenho que te explicar, até porque eu tenho muito medo que alguém se machuque, então eu prefiro perder tempo, fazer a coisa detalhada, para que você saiba todas as opções e faça da maneira correta, que não vai te dar problema nenhum. Pessoal, eu medi aqui 2 metros de fio, com mais 2 metros, 4 metros, porque a minha bancada tem 1,30 do final dela para poder jogar para minha tomada. Minha tomada tem menos de 70 centímetros, então eu tenho um espaço ainda para trabalhar. Tô com duas bandas de fio aqui de 2 metros, você tem que medir a sua, de onde vai. Eu acho que eu vou pôr a minha aqui nessa beiradinha aqui do lado da morsa mesmo. Não preciso colocar num lugar que seja mais prático para mim, até por causa das aulas. Descascar as duas pontas agora. Você já sabe na faca ou no alicate, você já sabe como fazer isso. Vou descascar no alicate, descascar fio que é mais rápido para mim, pra gente ganhar tempo. Cortei 1 centímetro, torço. Como essa agora vai ser única, eu queria te ensinar a fazer com mais tomadas, como eu te ensinei, com 2, com 3, para você já saber que depende do que você vai usar aí. No meu caso é uma só hoje, futuramente eu vou colocar mais 2. Dá aquela torcida na ponta dos 2. Tomada, vamos para a tomada agora. A tomada tem 3 polos, um na minha esquerda, um na minha direita, um no meio. A do meio você só vai usar se tiver o aterramento, se tiver aquele fio terra, sistema de aterramento na sua casa, com 3 fios no seu fio. Aí você coloca no meio. No meu caso, como a minha tomada não vai ter terra, então vai uma em cada ponta, uma na esquerda e uma na direita. Você afrouxa esse parafuso aqui. Aqui tem uma porquinha, tem um vão, não sei se é possível que você veja aqui. Aqui do lado tem uma passagemzinha, essa porca ela afrouxa quando você solta esse parafuso, mas não solta todo não, dá umas 5, 6 giradas no máximo, que dê pra passar o fio aqui dentro, você sente aqui se o fio tá passando. Antes de fazer isso eu esqueci, aqui dentro tem um vãozinho, mais claro, um formato de um U, pra você cortar isso daqui com o alicate, quando vai passar o fio. Toda tomada tem isso, geralmente ela não vem com isso aqui já cortado, então você corta isso aqui com o alicate, vê onde é que tá a sua, ou com a faca. É um vãozinho só para que o fio passe, não fique espremido. Você faz uma aberturinha aqui do lado. A minha tá aqui, seguindo a lateral dos 2 parafusos. Ela pode estar aqui em cima, depende muito do modelo. Você vai achar o desenho na sua. Algumas já vem, mas é mais difícil. Hoje em dia todas estão vindo assim para você ter que fazer. Ele tem mais ou menos 1 centímetro de profundidade que você pode cortar isso aqui até para poder caber o cabo PP. Então vai caber cabo flexível, vai caber o cabo paralelo. Praticamente para todos os tipos de fio que você usar ele vai poder ser cortado. Cortei os 2 lados. O que me importa é que o fio saia aqui, ele vai sair assim. Então ele não vai ficar espremido com ela em cima. Espremendo o fio, ela vai sair por aqui, ela vai ficar praticamente rente na parede. Quando eu colocar a tampinha, ainda dá pra sair aqui, ó, ainda tem espaço pra ele sair. Eu já afrouxei isso aqui, eu dou uma entortada assim, faço como se fosse um L nele, só para entrar de lado, que é mais fácil pra me facilitar aqui. Tem essa aberturinha do lado, como eu te disse, passou. Ele passou aqui, eu aperto bem, e isso tem que ser bem apertado, isso aqui não pode dar chance de soltar. Porque se isso aqui se solta com o colocar do plug da tomada da furadeira, da máquina que a gente usar, tira e põe, isso aqui se solta, encosta no outro fio, ele estoura. Então tem que estar bem apertado.
Apertei. Isso aqui não vai soltar nem com promessa. Isso aqui é uma chave de fenda normal, pequena, ou uma chave Phillips convencional. Já apertei o primeiro, vou apertar o segundo agora. Mesma coisa, afrouxo ele. De forma que a ponta entre. Dou aquela entortada, aquele L para entrar assim como se fosse um gancho, para que ele possa entrar de lado. Você vai afrouxando de forma que você vê que ele consegue passar. Uma coisa que eu gosto de fazer é colocar por esse lado, mas eu me lembrei. Esse entrou por aqui. Esse entrou nesse sentido. Esse entra por esse. Porque se ele se soltar aqui, ele é muito menos chance de se encostar do que se for os dois do mesmo lado. Se ele solta por aqui, ele ainda pode, num eventual balanço. Nesse caso não que é tomada fixa, mas uma tomada de mão. Ele pode, de máquina que está na mão, que você carrega toda hora, ele pode encostar aqui. Então desse lado aqui a chance de acontecer isso é menor. São coisas muito bobas, mas que fazem uma diferença muito grande na sua segurança. Então esse vem desse lado, você pode ver. Esse entra por esse entra por esse. Sempre intercalado. Nunca do mesmo lado. Segura com o dedo e aperta. Empurra ele com o dedo para ajudar e aperta. Isso aqui já não vai sair. Então um tá desse lado, um tá vindo de cá. Passa pelos buracos que a gente fez nas laterais. Passa pelos buracos. Tá aqui. Vou colocar aquela tampinha. Se não tivesse tampinha agora, só instalaria aqui. Se fosse no tampo da mesa, instalaria aqui. Colocava 2 parafusos aqui agora. Um parafuso aqui, acabou. Eu vou, no meu caso, colocar aqui do lado. Já tá com o tampão, já tá feito para fazer a instalação. Se for que eu vou torcer. Vou dar uma torcida para ele não ficar assim solto. Então se fosse o caso de colocar na beirada da nossa bancada, ela já parafusar. Eu vou colocar ele aqui do lado. Pegar um parafuso fino. Essa tomada não vem com parafuso. Vou usar um parafuso de 4 centímetros. Quase 5 centímetros. Aquele parafuso bricomatizado. Vou colocar o parafuso aqui. Eu posso colocar um prego aqui e bater para marcar onde vai ser o furo. Eu posso usar o parafuso direto. Aqui com o prego. Só estou fazendo em cima para que você entenda. Coloco o prego aqui e eu bato com o martelo aqui, tiro, bato do outro lado. Para quê? Para deixar a marcação de onde vai ser os furos. Aí eu faço furo com a furadeira, só um iniciozinho, tá feito. Eu vou fazer isso aqui nessa instalação aqui do lado pra gente não perder tempo. Nós já vamos para a ponta. Pessoal, uma outra maneira de fazer isso. Broca fina, broca da grossura do nosso parafuso. Enfia ela aqui, dá um piquezinho para iniciar, tira, fura do outro lado onde vai o outro parafuso, né? Tem 2 buracos. Nos 2 buracos você dá aquele piquezinho para marcar a madeira. O pessoal tá aqui do lado da morsa. Se atrapalhar, eu acho que não, que a morsa tá para cá. Tem um bom espaço para trabalhar, não vai pegar nela. Não vai pegar na tomada também que eu vou trabalhar. Que eu vou colocar aqui, por exemplo, a tomada de... Vamos supor que fosse a tomada aqui da furadeira. A morsa tá aqui, ela vai prender sempre pra cima. Se ela atrapalhar, começar a atrapalhar na morsa, eu tiro ela e passo pro outro lado da morsinha. Fazer um teste nisso. Esse fio que sobrou aqui, gente. Lembra que eu te falei, o meu não é paralelo, então eu vou ter que torcer ele. Vou dar uma torcida nele aqui, cruzar um em volta do outro. Passo esse fio isolante a cada 50 centímetros, só para manter eles juntos. E aí eu vou trazer ele por baixo aqui. Poderia até ter feito um furo na madeira, mas eu nem quis esse trabalho. Vou dobrar ele por aqui e vou levar ele reto pregando aqueles preguinhos até o final. Vou já fazer a tomada macho nela, para deixar essa parte pronta. Só fica faltando botar os preguinhos e a nossa tomada tá feita. Pessoal, tá instalada a nossa tomada aqui já na ponta. Cortei outra ponta do fio, depois eu cruzo ele. Eu já vou deixar ligado o macho que vai na parede. Então eu vou abrir aqui a tomada. Deixar esses fios aqui separados. Vou te explicar essa parte. Isso aqui não pode ficar solto no chão, porque você pode enroscar o pé e cair, ter um acidente feio. Então isso aqui é bom estar preso na bancada, como eu te falei, por baixo da bancada, com o preguinho, até o outro pé, até próximo de onde vai ser a sua, onde está localizada a sua tomada de parede. Que ela vai ser plugada lá. Então aqui já tá torcido. Aqui é mais fácil, esse modelo aqui é mais simples, tá? Tem modelos que são com 3 pinos, mesma coisa. O terceiro do meio sempre é o terra. Vou jogar um em cada lado. Vou soltar um parafuso, mesmo esquema do outro. Tem um furinho aqui no meio. Ele passa desse furinho, passou. Eu deixo até um pouquinho a mais, até entorta aqui pra não ter como ele voltar. E agora eu aperto. Aperta bem pra que isso não solte. Esse veio daqui, esse vem daqui. Mantém aquela regra que eu te ensinei. Se tiver dificuldade para entrar, você dá aquela apertada e gira bem na ponta, perto da ponta, com o alicate universal, que ele vai afinar essa pontinha e vai fazer ele entrar. Porque senão os cabelinhos do fio, que são vários finos, eles podem se abrir, aí vai ter que tirar, enrolar tudo de novo e não vai ficar seguro. Fica algum para fora, esse um fiozinho que encosta no outro é perigoso. Então esse entrou desse lado, esse entra desse. Dá aquela amassada, aquela entortada na ponta, para facilitar e passa. Já passou, eu já amasso ela para esse lado aqui, dou uma amassadinha nessa ponta para cá e a outra tá amassada depois que passou para cá. Eu evito que ele saia.
Aperta bem. Aqui vai ter um desenhinho, você vai ver sempre um caminhozinho, ele vai fazer uma curva pra cá até sair aqui em cima, mesma coisa desse lado, que é por segurança, você vai entortando ele aqui, jogando ele dentro desse caminho. Cada modelo de tomada é um sistema, mas vai mudar pouca coisa. Esses caminhozinhos aqui, que até é uma forma mais segura de evitar que um fio se encoste no outro. Esse fio aqui ele é meio grosso para isso, deveria ser aquele outro fio, aquele outro modelo que eu te mostrei da tomada que eu tenho agora. Esse tipo de tomada aqui, ele aguenta fio mais grosso, que é até para cabo PP. Eu comprei a tomada errada. Se eu compro uma tomada um pouco maior, vai ficar melhor. O meu vai dar, eu vou apertar aqui, vou colocar fio isolante para apertar, ele vai dar, mas é que o fio é grosso. Se fosse fio paralelo daria, até que deu. Mas como o fio é grosso, ela não se fecha por completo. Você vê que ela aqui ela tá querendo abrir, porque o fio é realmente maior que a capacidade de tomada. Mas tá aqui, eu vou passar por segurança por uma fita isolante, não é o certo, depois eu vou substituir por aquela outra tomada, que é a correta. Você pede aí tomada para máquina, que eles já te vendem aquela tomada maiorzinha, é um modelo mais reforçado. Essa tomada aqui, eu não percebi na hora, ela é tomada para abajur, para fio 1,5, para lâmpada. Ela não vai aguentar isso aqui. Ela não vai dar problema, mas ela vai sempre ter a tendência de abrir porque o fio é mais grosso. Vai quebrar um galho hoje, porque eu preciso aqui essa semana, mas depois eu vou substituir. Tá aí. Tá feita a nossa tomada. Já tô te passando o que tá de errado também para você não cometer. Você pede essa daqui. Você pede esse modelo aqui, que é o modelo voltado para máquina. Ele tem 2 parafusos para encaixar aqui e um terceiro que segura aqui. O PP passa por aqui, por esses dois, e aqui dentro tem os pinos. Igualzinho, mesmo sistema. O furinho, você vai afrouxar, vai passar no meio. Mesmo sistema. Esse aqui é de 20 amperes, mas tem o modelo dele igualzinho, que o pino é 10 amperes. Né? Você vê que o 20 amperes ele é bem mais grosso que o 10. Mas tem esse modelo para 10 amperes também. E ele aguenta fio maior, fio mais grosso, acima de 1,5. Só que pregar com isso aqui depois eu prego. Eu vou passar lá por baixo, eu vou ligar na minha tomada de parede, para nós ligarmos a furadeira aqui, só para você ver ela funcionando. Pessoal, vou ligar a ponta dela na tomada lá, que eu vou passar por baixo, vou botar os preguinhos. Isso aqui eu não vou nem gravar para te mostrar, porque isso aqui é preguinho, como eu te expliquei como é que faz, por baixo da mesa, então não vai dar para gravar isso. Vou pegar minha tomada de extensão só para ligar ela aqui, a gente fazer o teste. Tá ligado na energia. Vou ligar a furadeira aqui, só pra você ver, mas vai facilitar demais a vida da gente. Vou fazer algum furo aqui, alguma coisa, liguei a furadeira. Tá aqui, ó. O cabo da furadeira. Tá ligado. O que eu precisar agora, eu só plugo aqui e tiro. Eu torno a minha bancada mais útil do que ela já tá. Futuramente, eu vou colocar uma do lado de cá, mais pra cá, do outro lado da bancada, e uma na outra ponta. Eu fico com 3, eu fico sossegado. Fazendo aquele sistema de série, em série que eu já te ensinei, que assim você já sabe como você vai fazer a sua. Que você queira colocar em cada ponto da sua bancada, ou do lado uma da outra, você já sabe como fazer a sua instalação. Só espero que tenha te ajudado essa aula. Fiz de coração pra te ajudar, porque eu sei que muitos têm ainda um certo receio, um certo medo dessa parte elétrica e precisam fazer isso. É mais seguro isso, com esses fios agora pregados aqui embaixo, todos instalados certinhos, com os pregos, como eu te falei, presos por baixo, do que solto, como tá aqui. Isso é muito perigoso, principalmente com serra, com máquinas de lâmina, não dá certo isso. Então precisamos fazer isso daqui. Primordialmente, isso aqui é uma questão de segurança. Por isso eu quis trazer essa aula. Pessoal, obrigado a todos vocês que estão com a gente no Pix, a vocês que estão no Apoia-se, vocês que apoiam a gente. Obrigado aos membros novos do Apoia-se. Muito obrigado a todos vocês. Quem não está no Apoia-se, quem quiser ajudar a gente por mês, para que o canal continue, aqui embaixo na descrição tem o link, lá no final da descrição, o link do Apoia-se. Quem quiser se cadastrar. Logo no começo tem o link do Pix. Quem quiser fazer qualquer doação. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.